Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, saudar a Constituição é saudar a democracia, é saudar a autonomia. Com o distanciamento que estes 40 anos nos dão face à versão original, não podemos deixar de assumir que ela teve um papel preponderante naqueles que são os direitos, liberdades e garantias que temos tido nas últimas décadas, sem o qual teria sido um desastre o processo de implementação, ou de ruptura, se quisermos, com o antigo regime. A Constituição cumpriu o seu papel, é verdade que tem que ser aperfeiçoada, um documento que tem vindo a ter algumas intervenções, alterações, diria eu, até cirúrgicas, tem que ser revisto, mas tem que ser revisto com a calma, com o tempo necessário. Não pode ser revisto, como muitas das vezes aqui se tem sugerido, à mata-cavalos, sem ponderar bem as coisas. A Constituição da República Portuguesa é só a nossa lei mais importante e, por via disso, merece ser tratada como tal. Referi que saudar a Constituição é saudar as autonomias e parece-me absolutamente adequado que o façamos. Rever o conceito da Constituição poderá também ter que significar ponderar mais as autonomias. As autonomias, como estão gizadas, trouxeram-nos onde estamos, para onde estamos. E acho que mereceria a pena refletir sobre a Constituição da República Portuguesa e valeria a pena também refletir sobre aquilo que pretendemos para as nossas autonomias. Esse é o desafio, dois desafios que temos pela frente a médio prazo e penso que é bom que vamos pensando no assunto para depois não chegarmos lá e querer resolver tudo à pressa, porque a pressa não é de facto boa conselheira. E nestas duas matérias é absolutamente essencial posições ponderadas e equilibradas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, uma curta pergunta para a doutora Isabel Torres. O despacho que o CDS pretende alterar, o 7031, portanto todos têm essa referência, fez uma alteração no valor do rendimento per capita, abaixo do qual os estudantes são elegíveis para a atribuição de bolsas de estudo, de modo que se pudesse proporcionar a mais jovens, alargar a mais jovens, uma bolsa de estudos. Portanto, a exclusão das bolsas de estudo para cálculo do rendimento per capita, neste caso esta proposta, implicará a alteração dos valores de cálculo, naturalmente, terá essa implicação. Poderá ter. No vosso entender, deverá haver regulação e de que modo no limite de apoios a atribuir aos estudantes universitários através de bolsas de estudo, de modo que não existam demasiadas discrepâncias na atribuição dos mesmos apoios, nos valores que se dá apoio a cada um, já que podem acumular diversas bolsas, não é verdade? De forma que também não se contraria essa premissa que está inscrita no próprio despacho da autoria, da vossa autoria também, portanto, do Governo, CDS, PP e PSD. É essa a questão que eu coloco. Muito obrigada. Uma intervenção tem para o deputado Olavo Câmara. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em relação ao objeto das propostas, não poderia estar mais de acordo. Tudo o que for mais benéfico para os jovens madeirenses, estarei sempre de acordo, estarei sempre do lado certo da barricada, estarei sempre ao lado dos jovens madeirenses. Se o Governo Regional e as várias câmaras, que infelizmente não são todas, apoiam os estudantes, fazem-no para reforçar e proporcionar a continuação dos estudos pelos seus jovens, abdicando parte do seu orçamento para apoiar as famílias no seu grande esforço, que é ter um filho a estudar no ensino superior. Nunca para se substituir nas obrigações do Estado nesta matéria. É por isso que concordamos e faremos tudo para levar em vento estas propostas. No entanto, estas propostas deixam muito a desejar no seu timing em que foram apresentadas, mostrando a verdadeira identidade deste PSD e do CDS, ou neste caso, quem lhes a máscara. Quando o Governo da República é do PSD e CDS, não apresentam propostas. Quando é do PS, sabem logo dizer o que a Madeira precisa. Em relação à proposta do CDS, em 2015, o Governo da República não era um governo do CDS e do PSD. Então o governo destes aprova uma medida contra os interesses da Madeira. O CDS não tinha um deputado na República em 2015. Não apresentou esta proposta porquê?
Em relação à proposta do PSD, não percebo a demora. O PSD Madeira, que tinha um amigo como Primeiro-Ministro, um amigo pessoal do Sr. Miguel Albuquerque, como não utilizou esta amizade privilegiada para ajudar os jovens madeirenses. Afinal, o PSD sabe muito bem que amigos da Madeira, como Pedro Passos Coelho, a Madeira não precisa de inimigos. Não podemos esquecer que em 2015 ainda tínhamos um governo na República do PSD e do CDS. Foi o governo que mais jovens fez emigrar, mais cortou no financiamento das universidades, mais cortou nos apoios sociais na educação e mais contribuiu, infelizmente, para o abandono escolar. O mesmo governo apoiado pelo PSD e pelo CDS Madeira. Estas medidas, apesar de concordar, são da competência da República. Não temos, infelizmente, o controle sobre a sua aprovação, não depende do Parlamento Regional. Assim, em vez de exigir esta ou aquela coisa, devíamos começar por casa e dar o exemplo. Concentrar-nos dentro das nossas competências, naquilo que podemos melhorar para os jovens madeirenses continuarem os seus estudos. Assim, devíamos concentrar naquilo que é a competência do Governo Regional neste assunto. E o Governo Regional e o PSD, em vez de andar a pensar em criar turmas de bons e maus alunos, devia-se concentrar nas melhorias, os apoios atuais concedidos. Que se concentre no regulamento de bolsas de estudo aos universitários. Assim, a JS Madeira e o Partido Socialista propõem o aumento no valor do apoio mensal para, pelo mínimo, 200 euros. Também incluir 2 viagens aéreas de ida e volta nos apoios regionais e assim garantir as viagens do Natal e do verão ao mínimo indispensável para os estudantes. Incluir um complemento de transporte para ajudar os estudantes a pagar o passe, muitas vezes despesa mais cara na região e no continente. Ou aumentar o valor das rendas dedutíveis, dando sucessivo aumento do custo de vida que se tem verificado. Por fim, aumentar o valor de captação máxima, o limiar da exigibilidade, aumentando o teto dos rendimentos e assim aumentando o número de alunos com direito à bolsa de estudo. Como viram, ainda podemos fazer muito dentro das nossas competências para melhorar a vida dos jovens e estudantes madeirenses. São propostas concretas que o Governo Regional deve acatar, são propostas que só dependem do Governo Regional e agora sim veremos se o PSD Madeira está ou não com os jovens madeirenses. Para uma segunda intervenção, tem para a Sra. Deputada Sofia Canha. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores Deputados, de facto já tivemos oportunidade aqui de abordar o assunto quando a discussão do projeto apresentado pelo JPP sobre os espaços sociais dos estudantes universitários e, na altura, todos os partidos foram unânimes em considerar que existiam restrições ou condicionalismos legais que limitavam a atribuição de descontos aos estudantes e isto decorria do facto de se considerar as bolsas de estudo como prestação social para cálculo do valor das bolsas de estudo para a frequência ao ensino superior. Aqui se considera na lei prestação social as prestações atribuídas de forma continuada, assim que está na lei. De facto, não se entende porque se integrou neste critério as bolsas de estudo, que são temporárias e são um encargo familiar muito oneroso. E este facto atinge sobretudo as famílias mais carenciadas que se confrontam com mais um obstáculo, além da condição insular, à possibilidade de ver os seus filhos aceder a um ensino universitário, o que poderia de facto ser uma possibilidade e um instrumento de melhoria das suas condições de vida, um instrumento de autonomização, um meio de mobilidade social. Mas permitam-me aqui, e já que celebramos ontem o 25 de Abril, que de facto permitiu a democratização do ensino, ocorreu-me aqui uma questão sobre a criação da Universidade da Madeira. De facto, foi um dos capitães de Abril, Vítor Alves, na função de Ministro da Educação e da Investigação Científica, dando voz a uma antiga aspiração dos madeirenses, que mandou publicar há 40 anos, precisamente em 76, um
decreto que cria o Instituto Universitário da Madeira, paralelamente com a criação do diploma equivalente nos Açores. E enquanto nos Açores, como o Tamaral, o Instituto Universitário dos Açores evoluiu rapidamente para a Universidade dos Açores, em 1980, na Madeira demorou ainda a ter corpo, funcionando somente centros de extensão universitários, como o Centro de Apoio na Rua dos Ferreiros. E, de facto, custa a entender porque se demorou tanto a criar uma instituição de educação superior numa terra insular, que tantas carências tinha de pessoas qualificadas e os custos que implicava para ter acesso a universidades por parte dos jovens, sobretudo os mais carenciados, numa terra de tanta pobreza. Isto é demonstrativo de quais eram as prioridades do governo de então e a importância que dava à educação. E estamos hoje a discutir a atribuição das bolsas de estudo ao ensino superior, mas convém recordar, de facto, que a não existência de uma universidade da Madeira, ou na Madeira, coartou a muitos jovens a possibilidade de aceder ao ensino superior e contribuir para um atraso significativo no acesso dos madeirenses a esses níveis de ensino. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Para uma... Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, não quero entrar necessariamente pela questão como é gerida a matéria portuária nesta terra, porque tenho fundadas esperanças que o Sr. Presidente do Governo, de resto, para cumprir a sua palavra, o resolve este problema rapidamente. Mas também não acredito no Pai Natal e o Natal vem lá bem longe. E, portanto, eu quero acreditar que é preciso insistir para que possamos ter, a breve trecho, um novo modelo de exploração portuária que seja mais competitivo, que traga receitas à região, mas que, sobretudo, atenue os custos com o transporte dos bens essenciais para todos os madeirenses. No que tem a ver com o diploma propriamente dito, eu devo dizer que tenho estado aqui com atenção a escutar as diversas posições e daquilo que tenho ouvido ajuda-me às vezes a perceber porque é que se diz o que se diz daquilo que aqui se diz nesta casa. É porque, reparem, há aqui determinado tipo de fundamentalismos que não têm rigorosamente nada a ver com a defesa dos interesses da região. E este é um caso paradigmático. Isto está tudo previsto na lei. Já aqui ouvi dizer 2 ou 3 pessoas. Está tudo previsto na lei. E então, se está tudo previsto na lei, eu pergunto porquê é que não funciona. Ou seja, há 2 hipóteses. Ou a lei não está a ser bem aplicada, ou não está tudo previsto na lei. E, portanto, se calhar são as 2 coisas. A lei já está previsto na lei e a lei deve ser ainda mais concretizada. E é aí que radica o problema. Mas este país tem leis que são autênticas vacas sagradas. Não se pode falar do Código de Trabalho, ai, 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 ai. Não se pode falar da lei da greve, ai, 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 ai. E eu acho que em democracia a grande vantagem é podermos falar de tudo sem tabus e pondo o dedo na ferida, porque não é admissível que uns tenham sempre razão e os outros estejam sempre enganados. E, portanto, se assim for, alguma coisa de mal está. Alguma coisa de mal está a acontecer. E para já está a acontecer muito barulho aqui. E a Sra. Presidente bem que podia usar a sua magistratura de influência para ver se eu consigo fazer a minha intervenção. E, portanto, já se percebeu que há aqui coisas que têm que ser feitas e este assunto tem que ser encarado. Eu pergunto o que é preferível. Preferível seriam as 2 coisas, conseguirmos conciliar os interesses dos povos insulares, que são 500 mil de portugueses, ou à volta disso, entre Madeira e Açores, com os interesses dos estivadores. E eu pergunto o que é que preocupa mais os partidos nesta casa, se é o bem-estar de 500 mil de trabalhadores ou de alguns milhares de estivadores. Eu preferia que se conseguissem conciliar as 2 coisas. Mas há uma coisa da qual eu não tenho dúvidas. Aquilo que se passou aqui em véspera de Natal, o ano passado, com os transportes de mercadorias, ou melhor, com a falta de transportes de mercadorias, não é razoável, não é aceitável num país que se diz democrático. Ainda ontem comemorou o 42º aniversário do 25 de Abril, que este ano está a comemorar o 40º aniversário da Constituição, e depois somos nós que condescendemos perante determinados valores que defendemos. Mas onde é que os direitos das minorias, e nós fazemos parte, senhores deputados, de uma minoria aqui dentro deste Parlamento, mas a verdade é que os direitos das minorias não se sobrepõem
do ponto de vista matemático, aos direitos das maiorias. Esta é uma questão matemática, técnica, razoável. Em termos de argumentação, nós temos normalmente muito mais razões do que a maioria. Mas a maioria tem aquela expressão. E foi o povo que a deu, gostemos ou não gostemos, e contra mim falo. Mas temos que perceber se as coisas são ou não são razoáveis. Se queremos defender os estivadores ou se queremos defender os consumidores insulares. E essa que é a grande questão. E, portanto, tem tudo a ver uma coisa com a outra, Sr. Deputado. Vossa Excelência dizer que os problemas não são dos estivadores, são das empresas que gerem o processo portuário, é um problema. Agora, é bom que nos entendamos. Se calhar a lei carece de aperfeiçoamento. Se calhar o que se propõe não é assim tão estapafúrdio quanto estão a querer fazer parecer. Se calhar os interesses dos Açores e da Madeira sobrelevam-se a interesses de classe. Mas não é isso que nós defendemos aqui. Nós não defendemos aqui que o interesse comunitário se deve sobrepor aos interesses de classe, sejam eles quais sejam. Então, mas agora já não interessa. Mas então onde é que está a coerência? Mas como é que eu posso pedir coerência ao PSD se eu não a executar no posto de que estou a falar? Como é que isso se faz? E, portanto, eu gostaria, e penso que o que é aqui proposto, desta ou de outra forma, defende os legítimos interesses dos madeirenses e tem pés para andar. Saibamos nós encontrar a melhor forma de o fazer, porque nunca é demais defender as economias insulares, defender os povos insulares. E isso não é só para ser lembrado em vésperas de eleições, é para ser executado no dia-a-dia. Muito obrigado.